aí eu tenho 100% do tempo ali, aí já não tenho mais faculdade e o trabalho já é o poker, né? Porque também essa hora eu já tô ganhando, eu já tava ganhando mais que minha chefe na Warp essa hora. Então, E essa decisão teve um lado financeiro, tipo, eu já tô ganhando mais que a minha chefe e realmente eu tô perdendo tempo aqui trabalhando só e é isso que eu vou... Ou tipo, cara, teve algum aha moment pra você falar, cara, eu sou profissional de poker, a partir desse momento não tem como voltar atrás mais. cara, eu acho que assim, pode ter pessoas que falam assim que é 100% por propósito as coisas. Para mim não foi, eu acho que para mim tem um peso. O financeiro sempre vai ter um peso porque eu acho que às vezes isso te dá liberdade para algumas coisas, Sim. sabe? Então, para mim foi um mix das duas coisas. Eu lembro muito bem dessa essa parada quando eu comecei a olhar o valor que eu estava ganhando versus quanto minha chefe ganhava, versus a posição que eu queria ter quando eu entrei na empresa lá, que eu queria ser o gerente geral de marketing. Eu falei, cara, para eu chegar nesse cara, eu vou demorar uns 10 anos, sei lá quantos anos aqui dentro da empresa, né, que vai crescendo Sim. e tal, até eu chegar lá. Se eu chegar lá e se eu continuar no poker do jeito que eu tô indo aqui, já tô ganhando mais que a minha chefe aqui, tipo, eu acho que eu consigo chegar muito antes, sabe? Então, por exemplo, o valor, o peso de dinheiro teve um peso na minha decisão. Claro. Se eu não tivesse ganhando, conseguisse fazer as coisas, talvez eu tivesse continuado lá e traçado aquele caminho que eu tinha planejado e tal. Mas ao mesmo tempo, para mim, o poker sempre foi liberdade, cara. Eu sempre quis liberdade na minha vida, assim. Eu não sabia o que eu queria, mas é porque eu estava buscando algo que eu fizesse que me trouxesse liberdade. E liberdade para mim é riqueza, sabe? Por isso que se mistura um pouco. Liberdade para mim é riqueza. É eu poder fazer o que eu gosto, acordar todo dia com vontade de ir fazer o que quer que seja, acordar assim com tesão, sabe? O poker, o cash game principalmente, que foi, eu comecei no City and Goals, mas depois eu fui pro cash, porque o cash dava aquela liberdade de você jogar poucas horas, sair, fazer outra coisa, voltar, Uma rotina tal. diferente. Uma rotina um pouco mais flexível. Então acho que foi um mix dessas duas coisas. E aí o profissional, eu acho que é aquilo que quando você paga suas contas, né? Não necessariamente eu era um profissional de pôquer, assim, na visão que é hoje. Claro, claro. Né? Mesmo porque, igual você já falou, o conhecimento, cara, era muito... Tipo, eu comecei bem depois de você e o conhecimento ainda era muito básico. Ainda, tipo, tinha programas que rodavam coisas muito simples só. Então, o profissional, talvez... Tipo, é o que a gente assistia antes de, tipo, o Helmut, esses caras eram profissionais mesmo com conhecimento que eles tinham adquirido na mesa, conhecimento que eles tinham de experiência, não tanto de estudo, né? Não tanto de, claro, que esses caras já tinham escrito livros e tal, mas né, não tinha tanto esse espaço ainda. Então, você era um profissional, mas hoje em dia a gente vê um profissional de maneira diferente por causa do conhecimento que qualquer profissional consegue ter, né? Qualquer iniciante consegue ter já, né? Exato. Eu lembro muito bem num livro do Barry Greenstein, cara, aquele Ace on the River. Sempre gostei de livro, né? Aí, tipo, eu lembro daquele livro que ele fala tem uma frase que ele fala: você não precisa ser o melhor jogador de poker, você só precisa ser o melhor contra quem você joga. Naquela mesa. Né? Então, basicamente era isso. Eu não era um bom jogador de poker, só que eu era melhor dos jogadores que eu jogava. Eu jogava todo dia com as mesmas pessoas, nessa casinha de poker que eu ia. Todo dia eu subia lá, tinha as mesmas pessoas, cara. Eu lembro muito bem do Sr. Kim, esqueci o nome de um outro senhorzinho que tava sempre lá. Enfim, mas era sempre a mesma turminha. E eu, como tinha lido alguma coisinha a mais ali e tal, me dedicava um pouco a mais, eu sabia um pouco mais que eles e ganhava. Então, pra mim foi isso, cara. Eu aliei todas essas coisas e aí eu me tornei profissional. E nesse momento, você já tinha algum ícone, algum ídolo no poker? Já tinha alguém que você se espelhava? Esses meninos que você conheceu antes, o Decano, o Christian Cruel, esses caras, tinha alguém que você já se espelhava? Cara, ídolo é difícil porque eu acho que ídolo é quando você materializa muita coisa na pessoa ali, né? Ele representa muita coisa ali para você, né? Por exemplo, o Akari, eu já lembro de abrir eu lembro muito bem disso, cara, de abrir um computadorzinho ali. Tem duas memórias desse computadorzinho. Era um computadorzinho super chumbrega ali do lugar que eu trabalhava. Uma das coisas era o seguinte, cara, eu vou falar já de cara. Tinha uma imagem que chamava Poker Academy, acho que era. Eu nem sabia o que era Poker Academy. Mas o que era pra minha cabeça? Nossa, uma academia onde eu posso estudar poker. Só que não era isso, no final das contas. Era alguma outra coisa. Ou eu que donquei lá e não conseguia acessar na época. Mas era do PS, né?
Não, dentro não. do PS? Não era dentro do PS. Era um logo legal pra caramba, eu achava o logo bonito. Inclusive era na cor de vocês, era preto e amarelo. Aham. Vou até caçar isso, depois eu te mando. E, enfim, eu lembro muito dessa imagem e eu lembro muito de procurar o nome do Akari. Por ser a maior referência e tudo mais, e ver todas as coisas dele e tal. Mas eu não conhecia ele, então ele não era um ídolo pra mim na época. Hoje ele é. Sou muito fã dele, Não, né? quem joga poker no Brasil ele não é ídolo, tá fora do contexto. Eu falo com ele direto de. Ele me impacta muito. E esquece poker, tá? Uhum. Ele me impacta muito como pessoa. É um caminho também que eu fui trilhando, né, do meu lado. Hoje em dia eu foco muito em muita coisa assim de pessoal, assim, de pessoas, de gestão e tudo mais. E ele me impacta demais nesse lado, cara. Isso é puta legal. Isso, pra mim, ele é... Se fosse falar, pô, fala um ídolo seu de pôquer. Talvez... Ele é, né? Mas acho que eu não falaria ele de pôquer. Mas fala um ídolo de pessoas, de como tratar, sabe? De energia, de agregar, de devolver pra comunidade. É a Akari. Sem dúvida. Assim, Massa, é o cara nota 1000, né? Então, tipo, nessa época, cara, eu acho que Decano, cara. O Decano tem uma passagem muito legal, que num daqueles joguinhos que a gente jogava, que ele ia de terno, porque ele trabalhava no banco ainda. Ele já era jogador, mas ele trabalhava no banco. E eu lembro muito bem de um dia que ele leu minha mão, mano. Ele falou, foi a primeira vez que a gente estava jogando tal, cash, esse torneio, rolava o torneio, quando caía formava um cashzinho. Todo mundo ia pra jogar o cash, mas jogava o torneio de desculpa ali, beleza. Você usava o torneio pra cair no cash e ganhar dinheiro de verdade. Todo mundo teve um home game assim, todo mundo que tá vendo teve um home game assim na vida. E aí eu lembro de estar jogando com ele e aí eu tenho 5, 6 suited. 5, 6 suited ou 7, 8 suited na época ali. E, cara, eu super face-up ali, tipo, caiu minha sequência, deu all-in. Aquela época, assim. E aí ele ficou olhando, ele foldou, acho que par de ás, ou par de dama, par de rei, algum overpair, assim, no flop, acho que era no turn. E aí ele falou, né, falou, você tem 7-8, cara. Eu tô foldando aberto aqui, ó. Mostrou aberto. Cara, e teu queixo foi lá no chão. Fui lá no chão e aquele ego inflado, muquei, né? Pra não mostrar pra ele que ele tava certo. Você tá certo, mas você não vai saber que você tá certo. Eu muquei. Mas ele leu minha mão. Então acho que o Decano. Cara, o Moja, eu tenho uma passagem legal também dele nesse mesmo joguinho, mas é diferente, assim. Eu tava jogando com ele do lado, já sabia que era ele, já tinha o dadinho dele que ele colocava lá, super marrento, o Mojo. Foi legal também, adoro ele. Pô, demais passou por aqui já o Mojinho. E aí eu lembro, cara, de uma passagem legal dessa época, que eu tinha as, tô jogando com ele, e eu dei all-in, ele tá na mão, ele deu raise, eu dei all-in, a gente tá na mesa semifinal, acho que ali. Ele fica me olhando. E, cara, eu tô jogando do lado dele. Essa época tinha um pouco daquele lance, pô, o cara tá do meu lado aqui, cara, tipo, pode foldar, cara, eu tenho, tá ligado? Pode confia em mim. Pisa no pezinho. Tava meio assim e tal, aí eu falei pra ele, cara, pode foldar, cara, eu tenho, velho, pode foldar, mas na brodagem mesmo, eu tava falando pra ele, eu falei, pode foldar, cara, eu tenho. Aí ele olhou pra mim e falou assim, call. Aí ele mostrou, ele tinha Ice Rei também, né? Aí ele mostrou Ice Rei ou Ice Eyes, eu falei, pô, mas eu tinha, tal, não sei o que lá. Irmão. Era uma época que, tipo, eu não tava, zero maldade, sabe? Tipo, era mais assim, porra, eu tava avisando, então, uma época super diferente. Nessa época aí, eu acho que o Degas era meu maior ídolo ali, o cara que eu já olhava, assim, e por estar perto ali, né? Por jogar esses torneios e ele tá jogando junto, aí depois você vê lá o cara reta final de PT, o cara não sei o que lá. Aí, porra, depois braceletou e tal. Maneiro. Sempre foi um ídolo ali. E você falou do teu pai, que você teve essa conversa com ele. O resto da família teve algum momento de preconceito? Teve algum momento... Ou você, tipo, não se importava muito, conseguia fazer suas coisas já e... Como é que era? Cara, com certeza a minha família por parte de mãe ali, porque assim, por parte de pai, da minha família japonesa, é do interior, tal, são várias tias, vários... nem tem tanto... Tenho contato, mas não tenho tanto contato assim a ponto de entrar dentro da minha vida, sabe? De dar pitaco nem nada. Na parte da minha mãe já é diferente. Como minha mãe faleceu cedo, minha tia meio que foi minha mãe, cuidou assim, de você, né? Cuidou. Minhas primas são tipo irmãs, né? A Cacá e Manô são minhas irmãs, assim. Então, acho que ali rolou um medo. Um sustinho ali, um sustinho ali bom. E
Só que eu acho que quando veio, né, TV e tudo mais, patrocínio, essas coisas, deu uma acalmada. Mas uma coisa é que meu pai sempre foi muito parceiro meu, então ele meio que defendeu perante família, falou, ó, deixa lá, deixa o Bruno fazer as coisas dele, ele sabe o que tá fazendo. Ele já se formou. Já se formou, o plano tá bem ido, eu tô acompanhando aqui e tal, ele tá indo, deixa ele que... Acho que meu pai sempre teve essa parada aí comigo que, por mais que eu possa ter sido mais solto, né, comparar eu e meu irmão, por exemplo, meu irmão sempre foi muito mais certinho, muito mais comedido, eu sempre tive o pé no chão. Eu fiz um monte sabe, saía mais, era mais da zoeira do que o meu irmão, só que eu sempre tive um norte ali. Acho que também méritos do meu pai e da minha mãe de terem dado essa criação da gente, eu e meu irmão, a gente não tem um norte muito certo. Sim, ali, né? Tem o que é certo, o que é errado, sempre, exato. Então acho que isso a gente, graças a eles, a gente sempre teve, então não teve tanto problema. E assim, eu não sou bobo também, né? Se eu tivesse quebrado, se eu tivesse ido mal, se eu tivesse, sei lá, se o poker tivesse me afundando, eu ia sair fora disso, eu ia começar a trabalhar, até porque eu sempre falei, eu gosto da minha liberdade. E o financeiro traz liberdade também. Sim. Então, tipo, uma coisa une a outra, eu sempre tive um caminho mais tranquilo quanto a isso. Massa.